Boa tarde! Vamos meditar? Vamos falar um pouquinho sobre dúvidas. Na luz da palavra, observar que Deus, ele não conta com pessoas duvidosas. O próprio Deus é um Deus de certeza. A palavra de Deus, ela diz que em Deus não há sombra nem variações de dúvidas. Deus, ele não trabalha com essa variante. Dúvida. Não existe dúvida. Em Deus, não. E Deus, ele conta com pessoas não duvidosas. Vamos ler uma passagem aqui em 1 Reis, apenas um versículo. 1 Reis, capítulo 18, eu estou lendo uma versão corrigida e revisada. O versículo 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa passagem mostra o momento em que Elias desafia Acabe e solicita ao rei Acabe que traga ali 450 profetas de Baal e de quebra 400 outros profetas de Acera, ou seja, 850 profetas ele desafia para um sacrifício, e o Deus a qual recebesse o sacrifício com fogo vindo do céu, esse seria o Deus de Israel. Só que aquele desafio seria na frente de todo o povo israelita. Elias é descrito na palavra como um homem seguro, um homem extremamente sisudo e muito certo e convicto da sua chamada ministerial. Ele tinha uma chamada profética tremenda. Ele se distinguia nos caracteres, em toda a maneira dele de viver. E uma das características mais intensas que se percebe em Elias era essa segurança das palavras. Ele não tinha o titubear das palavras e por causa disso ele foi escolhido. Ele veio no seu tempo para desafiar ao rei Acabe, um rei profano, que foi por causa dele e seu casamento com uma mulher que servia a outros deuses que não ao Deus de Israel. Israel é uma nação teocêntrica, mas Jezabel, ela trouxe todos os cultos pagãos em orgias, em imoralidades. A Jezabel, ela fez com que a nação israelita ela viesse titubear na fé, com total conivência do seu esposo Acabe. E Elias, ele foi chamado para aquele tempo para não apenas apregoar o povo, mas para desafiar aquele rei e aquela rainha. As suas palavras eram seguras e de tal modo que afrontava a figura do rei. O rei, nesse exato momento, no versículo anterior, ele se sentiu tão incomodado que ele chamou Elias de perturbador
perturbador de Israel. Vamos ler aqui, no mesmo capítulo 18, o versículo 17, diz o seguinte: e sucedeu que, vindo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Não foi à toa essa palavra, porque ele realmente perturbava a mente do rei, de tão contundente que ele era nas suas palavras, em convicção e certeza. Ele incomodava, ele perturbava. Óbvio que Elias retrucou aquela palavra com uma mais intensa, porque ele retrucou dizendo: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, ou seja, a deuses considerados estranhos. A palavra que o Espírito Santo ele trouxe à luz a mim é: existe hoje, e acredito que desde que mundo é mundo, um vacilar contínuo. Via de regra, seguimos circunstâncias e somos cobrados o tempo inteiro, principalmente com a efusão de evangelhos que chamamos evangelhos de prosperidade. Eu acredito no evangelho de prosperidade, óbvio. Deus é aquele que nos chama a prosperar. Mas essa conotação prosperidade foi dada a um evangelho que não prega a realidade do verdadeiro evangelho. Só prega as doçuras do evangelho. E o evangelho não é doçura, porque o próprio Jesus ele disse que o caminho era estreito, que conduziria à salvação, indicando que haveríamos de ter dificuldades. Ele diz em vários contextos: no mundo tereis aflição, deixando bem explícito para todos aqueles que vão servi-lo, que no Evangelho de Cristo, óbvio, usufruímos coisas boas e maravilhosas. No entanto, ele está correlacionado com tomar a sua cruz e segui-lo. Caminho de facilidade é o caminho que nos conduzirá a uma perdição eterna, que é ofuscada, é omitida por esses tipos de evangelho, denominado evangelho de prosperidade, que temos em toda a esquina e é tão difundido e é tão bem aceito e bem quisto, porque o evangelho pregado por Cristo foi diferente. É o que no Antigo Testamento, pela pessoa do Elias, era falado. O caminho que nos conduzirá a uma plenitude em Deus é um caminho de circunstâncias adversas muitas vezes. E é isso que as pessoas não compreendem com o olhar natural. As pessoas elas querem ser cercadas de regalias, elas querem ser cercadas de afagos, de confetes em sua cabeça, de elogios. E quando as coisas não vão tão bem, aí então começa a haver dúvidas. Ou mesmo que não haja dificuldades. Existem pessoas que, via de regra, elas só são conduzidas como uma influência de qualquer um que chega. Não, não é bem assim. É mesmo. Não existe convicções. E o que o Espírito Santo leva ao meu coração, isso não agora, mas durante toda uma vida, é que Deus ele não conta com duvidosos. Deus ele conta com pessoas convictas de suas escolhas e por que fizeram escolhas. Deus ele quer o tempo inteiro nos direcionar a posicionamentos. Deus ele aborrece os chamados em cima do muro. Isso vale para tudo. Olhe que grupos extremistas, eles são muito, eu falo, religiosos, eu falo grupos de facções criminosas, eu falo sobre até mesmo na questão de torcidas organizadas. As pessoas, elas sabem disso, que pessoas duvidosas, pessoas que titubeam o tempo inteiro são pessoas não confiáveis.
Imagine Deus. Os homens fazem essa seleção. E o tempo inteiro a Bíblia está apontando que Deus ele conta com pessoas convictas daquilo que quer. Convictas de que Ele é Deus. E só Ele, independente das circunstâncias adversas. Eu não posso estar como Elias foi usado aqui para toda a população. Olha, se Deus é Deus, serviu. Mas se é Baal, também o serviu. Serviu. O povo não sabia o que falar. Foi o questionamento de Elias. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Deus, que sonda corações, sabia ali que o povo estava vacilante. E não havia convicção alguma de que o Deus de Israel, aquele que os antepassados falavam, que abriu o mar vermelho, que proveu de maná em meio a 40 anos no deserto, tudo aquilo que era passado, que era tão convicto, tinha sido esquecido. A Torá tinha sido esquecido e estavam tudo infiltrado ali de maus costumes e a idolatria totalmente infiltrada, corrompendo e deturpando tudo o legado deixado pelos antepassados. Olha todo o roteiro que nós temos. O tempo inteiro o povo de Israel era vacilante e por isso sofria as consequências. Josué faz também uma expressão dizendo assim, num momento singular, em que exigia-se do povo um posicionamento, porque Deus o tempo todo está desejando de nós posicionamentos. Existem pessoas que dizem, não, mas Deus, ele é compreensível. De fato, ele é tão compreensível. É verdade, não há quem é mais compreensível do que Deus. No entanto, não existe outra pessoa que exija tanto um sim ou um não do que Deus. Deus, ele não suporta pessoas duvidosas, pessoas que vacilam o tempo inteiro. Ele exige o tempo inteiro, desde o Antigo Testamento. Esse posicionamento de Josué, num momento também singular em que o povo estava titubeando, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem servais. Deus, ele sempre separa pessoas que se posicionam com palavras firmes e convictas, independente das represálias que vinham até ele. Deus, ele conta com esses corajosos, com pessoas que independem do que vão receber, mas eles são convictos daquilo que eles querem. Essas pessoas são diferenciadas, que é com esses que Deus conta. Deus não conta com quantidades. Não. Quem conta com quantidade é aqueles que multiplicam e gostam de números. Isso é torcida de futebol. Não é? Os grandes homens que dizem, eu juntei para entrar em Guinness. Mas Deus não preocupa-se com Guinness, não. Deus não está nem aí para Guinness. Quem quer entrar em livro de recordes, certamente não vai atentar para a grande chamada de Deus. Deus não está se importando com quantidade, ele quer qualidade. Deus é seletivo, é extremamente seletivo e por isso ele posiciona-se e deseja que nós venhamos ter posicionamentos. Observe o que ele designou a um juiz chamado Gideão. Gideão tinha 32 mil homens para ir para uma batalha, reída com uma nação inimiga chamada Midianitas. Mas numa certa ocasião, ele disse apenas isso a Gideão. Tem muita gente. E Gideão já achava pouco, porque a nação era extremamente ferrenha e preparada de forma bélica. Mas Deus é que iria dar àquele povo a guerra e disse, diga apenas os covardes voltem. E daquele primeiro batalhão de 32 mil voltaram 10 mil homens. E não achando ainda suficiente, ainda fez uma terceira triagem. O que Deus sempre ele nos faz pensar é que Deus
Ele quer o melhor dos melhores para ele. Ele quer que venhamos, independente de sermos extremamente excluídos, porque pessoas que se posicionam são excluídas. Não se preocupe, porque se você está sendo excluída, excluído, se você não se enquadra em determinado padrão, por posicionar-se de forma convicta naquilo que você acredita, permaneça assim. Deus certamente abençoará você. Não importa o que alguém pense. Pessoas muito influenciáveis são pessoas não confiáveis. Para Deus, sim. Isso é o que a Bíblia diz. Não podemos nos influenciar pelo que A, B, C e D diz. Nem muito menos por o que líderes dizem, porque líderes também passam. Veja o que esse rei e essa rainha levou o povo a fazer. Não existe para Deus a questão de dizer fulano está com a certeza porque ele está aqui encabeçando. Nós temos uma bússola. Se chama Bíblia Sagrada. Não importa quem seja. O que importa é que se ferir o que a palavra de Deus ela está nos orientando, então se posicione. Se posicione. Paulo, ele disse à igreja em Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, ele exorta a igreja de Roma a não ser influenciada por todas as ideias, todas as filosofias que no mundo era pregoada e totalmente bombardeando a igreja, querendo enxertá-la de todos esses movimentos e ideias filosóficas. Mas ele disse: transforme por todo o entendimento que eu vos tenho entregado. Assim somos nós. Não podemos nos conformar como Maria vai com as outras. Não. É por isso que o tempo inteiro Deus exorta, do Gênesis ao Apocalipse. Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua? Qual é a tua? Jesus disse, ou sim ou não. Talvez o que excede ao sim ou não foi o Jesus que disse. Procede de algo maligno. As palavras sejam sim ou não, nos dando a entender, olha, Deus, ele acocha e ele exige de nós. Não venha com essa não. Eu estou em dúvida, Jesus. Eu não sei o que eu escolho. Olha que Deus não conta com essas coisas. A igreja, nas cartas, na revelação de João às igrejas, a de Laodiceia especificamente, ele diz uma expressão: tomara que fosse frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que quer dizer isso para nós? Você está pensando que Deus conta com meio termo? Os vira-casaca? Não. Deus, ele conta com pessoas idôneas, corajosas. É por isso que ele escolhe esses, muitas vezes, de tantos e tantos, para fazer grandes obras. Eu falo exemplos, pessoas que são levadas para continentes onde o comunismo, são pessoas que sabem o que vão enfrentar, a morte, prisões comunistas, são pessoas que se distinguem, porque não vão vacilar. Não vão vacilar. É necessário muita convicção. Uma vez, eu vou citar um exemplo. Alguém que professava Jesus e disse a mim que começou na universidade a ter aulas e essa pessoa disse, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre o nascimento virginal de Jesus. E eu olhei para essa pessoa e eu fiquei, confesso que com o coração dolorido, porque essa pessoa professava fé, mas eu vi algo nessa pessoa tão triste.
ela duvidava. Ela duvidava. E eu vi o quanto essa pessoa ela estava aquém espiritualmente. Eu vejo que nós não podemos ter dúvidas. Jesus não quer dúvidas na nossa vida. Mas nós somos seres humanos. Eu não estou falando de dúvida, esse vestido ou esse. Isso é notório, que é normal nós termos. Ainda que existam pessoas extremamente certas até disso. Não titubie nem na escolha de um calçado. Mas não é disso que eu estou me referindo. Eu estou falando de coisas mais importantes e além. Que vai da escolha da roupa que eu vou vestir hoje, do corte do cabelo que eu faço. Não tem nada a ver. Eu estou falando de convicção de vida. Porque enquanto você e eu não tivermos um posicionamento seguro daquilo que queremos e daquilo que Deus é e que Ele tem nos dito, jamais galgaremos uma posição a mais nesses grandes degraus da vida que temos a galgar. Amém? Um beijo, obrigada!